Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Márcio e esse é mais um dos estudos da Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo. Nossa igreja está situada na rua Santo Aleixo, número 500, no bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Você pode acompanhar os nossos estudos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas e geralmente 19h30, e você é convidado para compartilhar esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga sua, tá? E desde já agradecemos a Deus pela sua vida e eu quero te convidar para mais um estudo da nossa igreja. Eu quero lembrar que nós estamos tendo uma série de estudos sobre o caráter cristão, tá? E tivemos alguns deles e, como eu já disse, essa série de estudos estão aqui no canal e você pode nos assistir a qualquer hora que você quiser, no dia em que você quiser, é claro, com o privilégio do horário também que você desejar, tá bom? Eu quero te convidar para participar desse estudo. Hoje o tema, tá, vai estar envolvendo um grande líder que o povo judeu ele pôde ter a experiência de ter entre aqueles que se destacaram servindo ao Senhor, tá? Nós vamos falar hoje sobre a vida de José, que foi um líder piedoso e temente a Deus. Então vamos nos aplicar a isso aí. Geralmente as pessoas querem, quando falam de José do Egito, querem apenas ter o privilégio de ter os sonhos que José teve, querem ter o privilégio, por exemplo, de ter a evidência que ele teve, né? Tornou-se governador do Egito, e isso aí é muito bonito. Todo mundo um dia talvez almejasse algo desse tipo, algo muito bom. Porém, o que pouco se fala é sobre a trajetória. Então, não adianta a gente querer uma coisa que venha de maneira muito fácil, porque às vezes isso também vai embora muito fácil. Mas hoje nós vamos ver um estudo a respeito deste assunto aí, né? Os problemas que José do Egito enfrentou e como é que ele foi um líder tão piedoso e tão temente a Deus. E é por isso que nessas características que vão ser vistas em José do Egito, geralmente são características que devem também a gente olhar e tomar como exemplo para a nossa vida, ok? Então, eu te convido nesse instante para você abrir a Bíblia Sagrada. Quero hoje fazer algumas leituras, tá? No livro de Gênesis, no capítulo 39, do versículo 7 até o versículo 9. Depois vamos ler o capítulo 45, os versículos 4 e 5, ok? À medida que eu for lendo, eu vou identificando aqui qual é o versículo que nós estamos estudando. Abra sua Bíblia, isso mesmo, no primeiro livro, o livro de Gênesis, o livro que fala da criação, né, o livro que fala do início de todas as coisas. Capítulo 39, versículo 7 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te aqui comigo. Versículo 8: Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9 diz: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Agora, vamos ver o capítulo 45, os versículos 4 e 5, ok? Versículo 4 diz: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. E disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque por mim haverdes vendido para cá, porque para conservação da tua vida Deus me enviou diante da vossa face. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, pedir direção ao Espírito Santo para iniciarmos esse assunto.
Pai querido, eu quero te louvar pela oportunidade, desde já pela vida de todos aqueles que estão a partir de agora assistindo esse vídeo, ou ouvindo em lugar que não pode ser assistido, mas está ouvindo, e eu te louvo, Deus, pela vida desta pessoa, e te peço que tuas bênçãos já sejam sobre a vida dela, que teu Espírito Santo abra a nossa mente e que fale ao nosso coração através desse tema tão glorioso, que será de tão importância para todos nós. Amém? Muito bem, meus amados. Então, o testemunho de vida de José, ele nos mostra a possibilidade de um homem manter-se sobre a graça divina, íntegro, independente da idade e das circunstâncias que envolve. No convívio familiar da casa de Potifar, sabe, na prisão, no palácio ou no reencontro com seus irmãos, José sempre evidenciou as virtudes próprias de um caráter forjado pela adversidade e pela perseverança no Senhor. Então, para que a gente possa entender o que é que estava acontecendo e por que vamos caminhar nesse tema, a gente precisa entender, por exemplo, qual era o contexto familiar da vida de José. Jacó era o seu pai, um pai muito perspicaz. José, ele é descendente do clã de patriarcas escolhido por Deus para iniciar a linhagem piedosa da qual nasceria o Messias. Você pode conferir isso em Gálatas capítulo 3, versículo 8, o 16 e o 18. Meus amados, Jacó, seu pai, ele foi o terceiro na linhagem sucessória. Seu amor por Raquel era tão bonito, né? E a vida dissoluta dos seus outros filhos, você pode perceber também que a Bíblia vai mostrar tudo isso aí. Tudo isso motivaram a amar mais a José, e aí, com certeza, os seus irmãos tiveram inveja de José. Assim, meus queridos, Jacó acabou incitando nos irmãos de José um ciúme, tá? E junto com o ciúme veio uma ira muito grande sobre a vida de José do Egito. E para piorar a situação, meus amados, o patriarca, ele deu a José uma túnica especial, sabe? E colocou como vigia de seus irmãos. Isso incomodou demais os seus irmãos. Ele deu uma túnica que não deu a nenhum outro dos filhos e acabou José recebendo isso de presente, e isso provocou muita chateação com os seus irmãos. Então, esse tipo de exemplo aí que não deve ser seguido, né? De os irmãos terem essa inveja um do outro, sentimentos que contrariam aquilo que é natural numa relação de uma família. Então, qual era o caráter dos irmãos de José? Tá? Queridos, para isso a gente precisa dar uma olhadinha em Gênesis, no capítulo 35, o versículo 23 até o 26. Vamos fazer isso agora? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 35. Deixa eu abrir a minha aqui. 35, os versículos de número, deixa eu só conferir aqui, 23 ao 26. Abra a Bíblia, viu, irmã? 23 até o 26. Vamos fazer essa leitura. Eu queria muito que você pudesse acompanhar com sua Bíblia aí aberta, tá? Para que a gente possa aprender um pouco mais. Deixa eu só voltar aqui, que a abertura foi feita de forma errada. E aí complicou um pouquinho aqui. É Gênesis, capítulo de número 35, versículo 23 em diante, diz assim: os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simão e Levi, e Judá, e o Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, José e Benjamim, parece José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali,
O versículo 26. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Ezer. Deixa eu ver se eu estou lendo aqui o texto correto que eu pedi para ler. Tá? É Gênesis 35, 23 ao 26. É isso mesmo. Ok. Então vamos lá. Continuando aqui sobre o que nós estamos falando, queremos abordar um pouco sobre o caráter dos irmãos de José. Então, até o texto que foi lido aí apresenta esses abençoados, né? Então, Benjamim, ele era o mais jovem de todos os irmãos de José. Rubens, o primogênito, ele era instável, imoral e intempestivo, né? É alguém que ora está bem, ora começa a ter aí algumas atitudes estranhas, né? Tinha também Simeão e Levi, eles eram violentos e cruéis e também eram vingativos. Neste caso, porém, uma coisa sentiam em comum: todos invejavam José e procuravam ocasião para matá-lo. Eu já até comentei sobre isso aí, né? E nós sabemos que o caráter ele abrange tudo o que nós pensamos, falamos e até fazemos. Coisas também como, por exemplo, coisas que aprendemos e até vivemos. O caráter, ele começa a ser moldado a partir desses princípios. Ele revela a nossa completa identidade. Por isso, meus amados, os pais, ele devem primar pela boa formação de seus filhos, sendo exemplo de dedicação a Deus, amor, fé e oração e apego, principalmente à palavra de Deus. Então, se tem uma coisa que a gente está estudando e tem que ser uma palavra-chave nesse momento, é uma coisa chamada integridade. Tá? É uma virtude que mediante a qual a pessoa e seus atos eles são irrepreensíveis, íntegros, honestos e incorruptíveis. Então, eu acho que José, ele não foi o único que teve irmãos que ao longo dos anos, ao longo do tempo, José acabou descobrindo que eles eram invejosos. Né? É bem possível que você conheça alguém, ou até você mesmo esteja vivendo um momento em que alguém da tua família tem esses comportamentos de inveja, e tem gente, amados, que é capaz de qualquer coisa, para fazer com que a gente se dê mal, ou para fazer com que a gente acabe tendo desprazeres na vida, porque não é possível uma coisa dessa. Será que, por mais que a pessoa entenda que você não é simplesmente alguém que Deus colocou no mundo, mas alguém que Deus colocou no mundo, e família, né, está havendo muito falta de respeito entre os irmãos, a família, não é poucos que têm tido confusões, intrigas, né? E tem histórias terríveis de familiares que acabam cometendo mal a outro familiar. Isso é uma aberração, isso é uma coisa que a gente tem visto nesses dias. E claro, como a gente acabou de ler aqui, né, havia alguns irmãos de José, ou pelo menos todos, acabaram entrando no acordo para fazer o mal a José. Então, o caráter desses irmãos de José não é um caráter que é exemplo para cada um de nós. Muito pelo contrário. Esses comportamentos e essas atitudes dos irmãos de José acabam deixando claro que esses irmãos, eles não tinham temor a Deus, não tinham intimidade com Deus. Até ouvia falar de Deus, até conhecia o rito, né, o ritual daqui que tanto o seu pai fazia, como aquilo que já era ouvido pelos patriarcas. Então, amados, é muito importante nós entendermos que pessoas que têm comportamentos que fogem aquilo que a vida cristã orienta, esses tipos de pessoas, você pode até conviver com ela, pode até dialogar com essas pessoas, mas não pode tornar essas pessoas, não deixe que essas pessoas sejam exemplos para você, ok? Então, o que é que consolidava
esse caráter de José. E entre as coisas, nós vamos abordar, por exemplo, né, porque assim, eu sinceramente nesse estudo hoje eu não quero perder tempo conhecendo os detalhes por que os irmãos de José se comportavam daquele jeito. Porque eu quero um modelo para mim. Então, se eu quero um modelo de caráter que serve para a minha vida cristã, a ideia é buscar mais informações sobre é, essa esse caráter de José que com certeza agradou a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que José era um homem de integridade na casa dos seus pais. Então, para você ter uma ideia, a família de Jacó passou por diversas crises, passou por rixas entre as irmãs, as irmãs Leia e Raquel, passou por injustiça também, intrigas financeiras, e a própria idolatria também, ela minou esta família, ou o povo da época, a traição, a violência, a imoralidade, as invejas. Então, diante desse contexto, que o tipo de caráter de José poderia até ser seguido dessa forma, mas ainda tendo em volta dele situações que poderia moldar o caráter dele, ele resolveu ser um homem íntegro a Deus. Então, essa integridade de José é um elemento importante para a gente colocar em prática na nossa vida. Então, integridade é algo poderoso na vida de uma pessoa. Mesmo sabendo que as coisas podem cooperar para você cometer o erro, você se mantém íntegra, e aí, diante de Deus, você está deixando de fazer as coisas erradas para manter o comprometimento com Deus, a fidelidade a Deus, integridade, uma coisa importante que tinha na vida de José do Egito. Então, diante desse contexto, que tipo de caráter José poderia ter, hein? Então, ele é um exemplo de que é possível, amados, com a graça divina, manter-se puro e íntegro, mesmo convivendo com pessoas que têm um comportamento que seja censurado, que seja reprovado diante de Deus. Então, amados, eu queria, para você ter uma ideia do que a Bíblia ensina sobre essa parte, abra sua Bíblia em Filipenses 2,15, que é um texto que nós precisamos nos fazer lembrar. Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 15. 2 e o 15, que diz o seguinte, preste atenção nisso aí, tá? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Gente, o que o apóstolo Paulo está aqui orientando? Que a noiva do Senhor, que a igreja do Senhor, seja mantida de maneira irrepreensível, mesmo dentro de um contexto que seja exatamente o contrário. Integridade é isso. É no meio da família que é idólatra, é no meio da família que tem pessoas que têm comportamentos de infidelidade conjugal, no trabalho onde tem situações que queiram provocar o seu acesso ou o seu compartilhamento com coisas erradas, você simplesmente se mantém íntegro ou íntegra nessa situação. Querida, Deus está te vendo, querido, Deus está te vendo. Mesmo lá naquele trabalho, mesmo nos lugares onde não tem pessoas da igreja que você congrega ou que conhece você melhor, nesses lugares Deus está vendo tudo e vê se você é um homem ou uma mulher íntegro diante dele. Então, que bom que nós podemos aprender com José, como este bom exemplo, que mesmo no contexto que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele realmente decide fazer, ele se mantém íntegro e fiel a Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui onde mais nós vamos abordar ainda esse assunto.
Muito bem. Esse texto de Filipenses 15 encerra essa parte de integridade de José, mas agora a gente vai ver aqui, por exemplo, que José foi um homem que esteve resistindo à tentação na casa de Potifar. Olha aqui, sabe? Que coisa, gente. Então, a mulher de Potifar não era nenhum dragãozinho, não, tá? O comandante da guarda do rei certamente tinha mulher bela, e essa mulher ofereceu-se a José, se despiu na frente dele. Então, isso fez o posicionamento de José naquela situação, certamente foi um dos fatores que foram predominantes para que Deus continuasse livrando o seu servo e glorificando o nome dele na vida daquele, eu posso dizer, jovem José. Tá? Então, resistir à tentação. Olha só, os irmãos de José fizeram com que ele passasse por muitas adversidades. Então, ele fora jogado numa cisterna vazia, lá em Dotã. Ele foi vendido como escravo aos ismaelitas. E também foi revendido a Potifar. Potifar comprou depois aos ismaelitas, tá? Que era o comandante da guarda do rei, como eu te disse, egípcia. Então, como é que José se comportou diante das provações? Em primeiro lugar, José, ele era um empregado humilde e abnegado, né? Alguém que era dedicado àquilo que estava fazendo. José, meus amados, ele era servo e superintendente dos bens de Potifar. Então era ele que era responsável por tudo na casa de Potifar. A Bíblia, meus amados, ela não diz quanto tempo ele exerceu esta função, né, de superintendente na casa de Potifar. Mas afirma, por exemplo, que Potifar, ele sabia que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo. Então, tudo aquilo que José punha mão e que era responsável para fazer, Deus acabava prosperando na vida desse obstinado homem em servir a Deus e manter-se fiel. Então, diante disso, meus amados, José, ele permaneceu fiel a Deus, tá bom? Então, tudo que ele colocava a mão prosperava. Apesar de ser o agente da prosperidade de Potifar, José não tirou proveito absolutamente disso. Então, ao contrário, ele permaneceu humilde e com um propósito, abnegado, tá? Fiel, porque era um servo que tinha uma responsabilidade muito grande. Então, essa humildade de José é algo que também foi preponderante nessa caminhada de José até a grande vitória que ele teve. Então, ele também era um servo piedoso, mas também temente a Deus. Então, o identificaram, né? Deixa eu ver aqui. A integridade e a piedade de José o identificavam como um homem de Deus. Ele era jovem e muito belo. Está lá em Gênesis 39:6, tem esse detalhe que ele era um homem jovem e belo. Então, certa ocasião, o que foi que aconteceu? A mulher de Potifar, ela o importunou para que se deitasse com ele. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 39, versículos 7 e 10. Vamos ver essa história assim de mais perto, né? Gênesis 39, versículo 7 e versículo 10. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. 39, versículo 7. Olha lá, o que é que diz? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs
os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Então, porém, versículo 8, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo que tem. Então, José, ele rejeitou a proposta da mulher de Potifar e deixou claro que ele era um homem que tinha uma responsabilidade dada pelo seu senhor e que não ia falhar com isso. Então, é complicado, né? Agora, ele se tornou fortalecido pela graça e temor que ele tinha com o Senhor. Então, aqui a gente já aprende uma coisa. Preste atenção. Tem muita gente querendo dizer, Senhor, conversando, ou então esteja conversando com Deus, Senhor, quanta tentação, como é que eu posso resistir, como é que eu posso isso, como é que eu posso aquilo. Está aqui, ó, um dos segredos. É um bom relacionamento, intimidade com Deus. Porque quando o homem ou a mulher está bem com Deus, está se relacionando com a palavra, com o próprio Deus, com oração, com esses elementos que são priores na vida e na caminhada de um cristão. Então, as tentações até vêm sobre nós, mas quanto mais firme na fé, obstinados a servir o Senhor com fidelidade, mais facilmente você vai aprender a dizer não às tentações que se levantam na sua vida, tá? Então, ele era fortalecido pela graça e pelo temor que tinha com Deus. Então, José, ele resistiu de maneira brava às investidas, né, dessa mulher que o diabo a usou. Eu posso dizer claramente assim. Então, ele não transgrediu, ele não pecou, ele não deixou que o pecado tomasse conta da sua vida, ou ele não abriu brecha para Satanás agir, tá certo? Então, mais adiante do mal, ele recuou com determinação e sabedoria. Ali ficaram consignada a pureza e a santidade no caráter do patriarca José, tá? É assim que deve agir todo crente que sofre a tentação. Como José, o cristão, ele necessita constantemente da graça de Deus para manter-se puro e santo. Não se iludindo, amados, com os prazeres ou com as oportunidades que Satanás cria, né? Ou até os falsos prazeres que são aí embalados em coisas muito bonitas, pois é preciso lembrar que o adversário, ele anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8. Amados, a Bíblia, ela nos admoesta, a palavra do Senhor nos orienta. Sede santos, pois eu sou santo, né? Assim diz o nosso Deus. Isso está tanto em Levítico 27 e está também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, 15 e 16, para você lembrar disso, tá? Ainda sobre o caráter de José, lá no cárcere, quando foi preso, porque depois que a mulher de Potifar, ela fez um escândalo, né? E é claro que Potifar, ao perceber o que tinha sido relatado pela sua mulher, o primeiro comportamento dele, o primeiro pensamento dele foi acreditar na sua esposa, evidentemente. E José era um servo, apesar de tudo, ele acabou sendo preso, né? Ele foi acusado de maneira injusta e foi preso pelo seu próprio Senhor. Então, lá no cárcere, ele não demorou para que conquistasse a confiança até do carcereiro-chefe. Ele teve a oportunidade de conquistar essa confiança. Este o colocou como responsável por todos os encarcerados, inclusive pelos 2 eunucos de Faraó.
presos por transgredirem suas ordens. Queridos, ambos copeiros e padeiros tiveram um sonho e José, por providência divina, deu-lhes a interpretação do sonho que ele teve. Então, tanto o copeiro como o padeiro teve esse sonho e lá no cárcere, a graça de Deus, né? Pela graça de Deus, José acabou fazendo a interpretação do sonho desses dois homens. Então, o que é que a gente pode tirar de lição disso? Isso nos mostra que quando se tem um caráter puro e íntegro, é possível continuar à disposição de Deus, mesmo nas circunstâncias adversas. Do mesmo modo, procedeu, por exemplo, Daniel, lá na cova dos leões, manteve-se íntegro. Tá? Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha do fogo ardente? E Pedro, na prisão? Todo homem, meus amados, que possui uma mensagem de Deus, deve, com disposição e coragem, entregá-la como a recebeu do Senhor. Então, esse é o propósito. Mesmo que isso implique prejuízos até pessoais. Então, isso também colaborou muito, né? Dele, mesmo estando preso, ele continua assim, sendo um homem temente a Deus. A Bíblia não mostra ele fazendo reclamação a Deus, não diz que ele fez reclamação a Deus. Provavelmente isso não aconteceu, mas ele se manteve fiel mesmo na prisão. E aqui eu vou abrir um leque para você. Sabe, você que está me assistindo, que vive reclamando da vida, vive reclamando de tudo, porque eu estou aqui, eu não consigo cantar, não consigo louvar, eu não consigo te servir, Senhor, porque se eu estivesse numa posição melhor, num lugar melhor, tá? Com reconhecimento, com holofote em cima de mim, aí eu poderia cantar louvores, aí eu poderia cantar e adorar o Senhor, mas só porque está passando uma adversidade, onde talvez seja o momento de Deus estar aí amassando esse barro que é a tua vida, para te deixar pronta para outras ocasiões, resistente para coisas outras que poderão acontecer. Então entenda, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e precisa entender junto comigo também, que nós precisamos nos manter íntegro em toda e qualquer circunstância e situação que esteja acontecendo em nossa vida. Então, para não ter prejuízo pessoal. Então, fique atento aí a essas coisas. Um outro detalhe que aparece aí na vida de José é que lá no palácio ele também recebeu a oportunidade de aconselhar até os poderosos, a interpretar o sonho de Faraó. José, meus amados, ele poderia engrandecer-se por esse privilégio dado por Deus, mas não, ele não se engrandeceu. Ele era humilde e soube esperar o tempo de Deus. A confiança, meus amados, no Senhor e o alto domínio do patriarca estavam sendo provocados, estavam sendo até provados. Uma pessoa impaciente pediria ao rei, por exemplo, a liberdade, um cargo público ou algo do outro tipo que o beneficiasse. José não. José foi longânimo e Deus moveu o coração do faraó para nomeá-lo como governador do Egito. Aquela interpretação do sonho foi muito importante. Porque a história conta que depois que os copeiros tiveram a interpretação, em um determinado momento eles foram tirados do cárcere, colocados para serem trabalharem num palácio, e ele tomou conhecimento que o faraó teve um sonho e ficou perturbado. Então, de quem ele lembra? De José, que contou ou que relatou o significado daquilo que estava acontecendo ou que poderia acontecer na vida daqueles que estavam no cárcere, tanto o copeiro quanto o padeiro. Aí, às vezes as coisas acontecem na nossa vida
e alguém quer justificar dizendo que foi por acaso. Não foi por acaso, tá? Cada caso é um caso. Então hoje você está aprendendo, é uma oportunidade de, mesmo na adversidade, você ter a oportunidade de evangelizar alguém, de falar do amor de Deus a alguém, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Seja qual for a oportunidade que Deus te conceder, fale do amor dele, fale da grandeza dele. Então, diante das oportunidades atraentes e até promissoras, é bom nós evitarmos tomar decisões precipitadas, queridos. E às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós estamos dando lugar às emoções apenas. As emoções é algo que, às vezes, até minha esposa, às vezes, brincando não, falando sério, ela me repreende, dizendo: Márcio, você às vezes quer agir pela emoção. É preciso ter muito cuidado com isso. Então, o melhor que nós devemos fazer é confiar integralmente na vontade soberana do Senhor. Por isso, certamente José, ele acabaria se colocando numa situação que o ajudaria e muito, né? Apenas com a sua liberdade ele podia, não, eu quero minha liberdade, mas a liberdade veio da forma que Deus planejou para a vida de José, tá? E Deus fez por ele muitas coisas, e mais do que ele poderia até imaginar ou pensar. Então, Deus é sempre aquele que nos surpreende. Lá no palácio, ele recebeu a oportunidade de aconselhar Faraó. Sim, porque depois de interpretar o sonho do rei, veja como seria facilmente, ele teria facilmente acesso a outras coisas. E veja como Deus o honrou por ele ser íntegro, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar e aprender sempre. Manter a integridade diante de Deus. Então, diante dos seus irmãos, ele manteve-se humilde, tá? Porque teve o reencontro com seus irmãos depois de muitos anos, por conta de uma seca que houve. O seu pai mandou ele vir até o Egito, eles vinham até o Egito para comprar alimento. José colocou alimento para eles, foram para casa, levaram alimento, acabaram o dinheiro sendo devolvido. Enfim, a história está aí para ser contada. Mas as lições que nós precisamos tirar é essa: diante dos seus irmãos, ele também teve uma oportunidade maravilhosa. É isso que a gente vai ver agora, tá? Desculpa. O reencontro de José com seus irmãos se deu na época em que ele já era governador do Egito. Então, para um homem sem o temor de Deus, esse seria o momento ideal, tá? Para quê? Para destilar o ódio, para colocar para fora todas as mágoas e tristeza. Porém, todavia, com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, meus amados, que eu vou dizer uma coisa a você: não foi fácil para ele. Depois de ele ver seus irmãos, certamente a sua mente o fez lembrar daquilo que foi passado, da humilhação que foi passada, de tudo aquilo de ruim que aconteceu a ele. Foram os seus irmãos que motivaram tudo aquilo. Ele olhou para os irmãos e estendeu as mãos aos irmãos. Estendeu as mãos não, né? Estendeu o favor para os irmãos. Esse cenário seria um cenário ideal para ele vingar-se dos seus irmãos. Meus amados, seria a oportunidade maravilhosa para isso. Mas José, ele rechaçou todos os seus sentimentos negativos, ou seja, ele recuou, porque é provável que tenha vindo algo em sua mente com interesse, né? O inimigo deve ter soprado em algum momento a ideia de que ali seria a oportunidade de ele vingar-se dos seus irmãos, tá? Então, ele negou a vontade dele próprio. Então, tudo que ele passou, aquele sofrimento, né, ele certamente meditou, e eu acredito que o próprio Deus o consolou ali, fazendo que tudo aquilo seria parte daquilo
que o plano de Deus estava sendo estabelecido ali. Então, naquele reencontro, meus amados, os seus irmãos eles puderam constatar que Deus o havia lapidado de maneira total. Lembranças? Certamente eles haviam. Tinha lembrança de tudo que acontecia. Mas José ele pôde perdoar os seus irmãos e demonstrar todo o seu amor, dispondo-se inclusive a cuidar deles. A tendência do homem, meus amados, é revidar com o mal. Todavia, o cristão verdadeiro não pode agir desse jeito. Jesus, ele nos ensina a amar nossos inimigos. Está em Lucas capítulo 6 e versículo 27. Então, é bem provável que isso pode ter acontecido na sua vida já. De alguém te fazer um mal, e se isso acontecer, dentro do caráter cristão, o comportamento é perdoar essas pessoas. Você pode até não ter a mesma relação de antes, tá? Ou pode, você que vai fazer essa escolha quanto a isso. Mas perdoar é a regra cristã que, claro, um cristão com caráter cristão, ele pode ter dificuldade a princípio, né, para perdoar, mas quando ele dobra os joelhos, fala com o Senhor, lê os textos bíblicos, né, e se dispõe ao Espírito Santo a conduzir ele para esse encontro de relação de perdão, a esperar o tempo certo para fazer isso e falar da maneira certa. Então, eu quero chamar a atenção de você, por exemplo, na segunda carta, no capítulo 1, do versículo 5 a 7, Pedro, ele nos instrui acerca do caráter cristão. Então, o que é que ele diz nesse texto? Acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Amados, aqui o apóstolo ele nos ensina a sermos virtuosos, piedosos e bons. Isso é caráter. Então que nós nos coloquemos diante de Deus para que Ele nos transforme, nos molde segundo a sua santa vontade. José do Egito, ele teve a oportunidade de vingar-se dos seus irmãos, mas ele não o fez, porque sabia que aquele era o momento de Deus honrá-lo mais uma vez na frente dos seus irmãos. O que a gente pode aprender com tudo isso aí, hein, que a gente acabou de ler e ver em alguns textos bíblicos? Olha, veja só, talvez você seja uma daquelas pessoas que lê as histórias dos heróis, até dos heróis da fé, e imagina como seria bom tornar-se um governador, né? Como seria bom que isso pudesse acontecer, ser um governador de um grande império, como José. Mas poucas vezes nós perguntamos a nós mesmos se estaríamos dispostos a viver as mesmas coisas, os mesmos dramas, a enfrentar os mesmos desafios, ou a sentir o mesmo, as mesmas piadinhas, as mesmas brincadeiras que poderiam nos cortar a alma. A distância que percorremos, amados, entre os nossos sonhos e a concretização deles não é tão importante quanto como atravessaremos a esse momento. Alguns chegam, por exemplo, com a reputação, mas sem caráter. Outros com caráter, mas sem reputação. Mas os que são íntegros e fiéis a Deus chegam com ambos, com as duas coisas. Em qual das três situações você se encontra? Você já imaginou? Eu espero que essa lição de hoje, meus amados, tenha provocado em você o desejo de mudança
em algumas áreas. Tire o orgulho, tire a prepotência, se disponha ao Senhor para que Ele te perdoe, para que Ele te ajude, tá? Porque é possível sim, nós temos exemplos de personagens bíblicos. E neste caso, José, que foi um líder tanto piedoso, né, mas também foi um homem temente a Deus. E ele, na sua história, está provado e demonstrado exatamente isso. Então, meus amados, que eu e você, nós sejamos essas pessoas piedosas e temente a Deus, que está dentro do caráter cristão. Amém? Eu queria convidar você nesse momento a orar ao Senhor, e vamos orar falando com o nosso Pai. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nós temos, aprendendo com a vida de José do Egito. Nós podemos ver, Senhor, o quanto é importante nós mantermos a nossa vida de caráter cristão, mantendo sempre, Senhor, uma vida piedosa, mantendo sempre, Senhor, temor a Deus, temor a Ti. Eu te peço, Espírito Santo, ajude-nos. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nos ajude nesta caminhada, nos dê sabedoria, nos dê força, aumenta a nossa fé, que nós possamos ser íntegros em toda a nossa maneira de viver. Pai, eu oro a Ti por todos aqueles que estão nos assistindo agora, que estão enfrentando uma adversidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro à vida dessa pessoa e faz um milagre nesta vida, Senhor. Tira ele desse cárcere, dessa prisão espiritual, desse momento, e coloca ele diante da Tua presença, Deus, para Te servir, para Te adorar e ter uma vida íntegra. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço hoje e sempre. Amém. Pronto, meus queridos, aqui eu te agradeço pela paciência de estarmos até agora aqui nos acompanhando. E quero lembrar que nesse dia 18 de dezembro nós estaremos com a cantata de Natal a partir das 18h30 na igreja. Vai ser transmitido aqui pelo canal do YouTube e também através do Instagram. É só você digitar lá Família IEVNC e você vai ter acesso à programação da nossa igreja. E eu lembro que no domingo, culto e celebração a partir das 18 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê a força que você precisa para continuar na caminhada, louvando a Deus sempre por tudo que Ele é, por tudo que Ele pode fazer e por tudo que Ele vai continuar fazendo em nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.